Consumo de gordura na via anaeróbica? Como assim? Sou o professor Fábio Sischini do Viajando pela Fisiologia. Então vamos lá, eu recebo muitas dúvidas aqui no canal e recebi uma dúvida assim, cara, que mereceu realmente fazer esse vídeo. E a dúvida era assim, professor, é possível usar a gordura na via anaeróbica? Então eu achei uma pergunta muito bacana e vou te ensinar algumas coisas sobre isso hoje. Por quê? Porque assim como eu aprendi há 25 anos atrás na graduação, você também deve ter aprendido, que a gordura é um tipo de substrato energético que é consumido apenas na via aeróbica, justamente porque nós sabemos que primeiro a gordura ela é consumida nas mitocôndrias e lá nas mitocôndrias ocorre o famoso metabolismo aeróbico, que é quando os nutrientes eles reagem com o oxigênio para poder formar energia de forma aeróbica. E nós sabemos também que para essa mitocôndria realmente consumir gordura, em geral precisa do dobro de oxigênio do que o necessário para consumir o carboidrato. Então, por exemplo, para minha mitocôndria consumir aerobicamente 1 grama de carboidrato e gerar 4 calorias de energia, é preciso consumir aproximadamente 1 litro de oxigênio. Agora, para consumir a mesma quantidade de gordura, 1 grama de gordura, e gerar 9 quilocalorias de energia, portanto o dobro, é necessário por volta de 2,2 litros de oxigênio nessa mitocôndria. Conclusão da história, esse é o principal motivo porque que eu e você aprendemos que a gordura só é metabolizada de fato na via aeróbica. E isso é verdade. No entanto, existe um componente da gordura que é metabolizado na via anaeróbica, mais especificamente na via chamada de metabolismo anaeróbico lático, que é aquela via que metaboliza a glicose em lactato, ou na famosa glicólise anaeróbica, que é outro nome que você dá para a mesma via. Para a gente entender um pouquinho melhor isso daqui, eu criei um desenho aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia. Eu não sou um bom desenhista, mas acho que vai dar para você entender, beleza? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Músculo esquelético, quadríceps, por exemplo, beleza? Então aqui no quadríceps está rolando o metabolismo aeróbico, o metabolismo anaeróbico, beleza? Legal. O que eu tenho aqui? O tecido adiposo, por exemplo, o tecido adiposo abdominal. Então eu tenho aqui uma célula de gordura, que é o adipócito, e dentro desse adipócito o que eu tenho? Gordura estocada. E o que é a gordura estocada? Como é que chama a gordura estocada? É chamada de triglicerídeo. Então triglicerídeo é o nome que você dá à gordura armazenada dentro aqui da célula adiposa, e você também tem uma quantidade de triglicerídeo armazenado aqui dentro do músculo esquelético. Então, esse triglicerídeo nada mais é do que a união química de 3 moléculas de ácido graxo, que é a gordura, com uma molécula de glicerol, que é um derivado de carboidrato. Então, quando você tem quimicamente unido 3 moléculas de ácido graxo com uma molécula de glicerol, você tem a gordura estocada, que é o triglicerídeo. E você tem triglicerídeo estocado na célula adiposa, assim como você tem triglicerídeo estocado também dentro do músculo esquelético. Beleza? Legal. E aqui em cima é o quê? O cérebro. Então aqui é o encéfalo, em azul é o córtex motor, essa bolinha cor-de-rosa é o hipotálamo, que dá origem ao sistema nervoso autônomo, ramo simpático e parasimpático. O hipotálamo tem várias funções, né? É o centro, por exemplo, que regula a temperatura corporal, controla a osmolaridade também do sangue, controla, por exemplo, a sensação de fome, de saciedade, e é a origem do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, beleza? Então, deste hipotálamo é que se origina a sua medula, a medula espinal, então que vai descer aqui pelo meio das vértebras. Então você tem a coluna espinal aqui em branco, beleza? E dessa coluna espinal, entre as vértebras, você tem as ramificações dessa medula e você tem ramos que vão se ligar à célula adiposa, ramos que vão se ligar ao fígado, ramos que vão se ligar ao coração e ramos que vão se ligar, obviamente, ao músculo esquelético. E aqui em verde, na medula, você tem feixes do sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele sistema nervoso autônomo que ativa
ativa, que obriga o teu coração a trabalhar mais e, portanto, você percebe o seguinte, que existe uma ligação entre o hipotálamo e a célula adiposa através do feixe simpático. Existe ligação entre hipotálamo e coração através do feixe simpático e entre hipotálamo e músculo esquelético através do feixe simpático, beleza? E aí, olha só que interessante. A principal função do sistema nervoso autônomo simpático é uma função de ativação. Então, por exemplo, quando você começa a fazer exercício, por que a sua frequência cardíaca responde meio que de forma automática? Por que ela aumenta de forma automática? Porque quando eu comecei a fazer o exercício, o hipotálamo dispara uma atividade nervosa intensa para o coração, fazendo esse coração aumentar a frequência cardíaca por minuto. Então, no caso da ação do sistema nervoso simpático no coração, é uma ativação para aumentar a frequência, aumentar o volume de injeção, aumentar o débito cardíaco, aumentar a pressão arterial. Beleza? Legal. Só que, paralelamente, né, ao mesmo tempo que acontece essa ativação aqui no coração com o início do exercício, você também vai ter a mesma ativação na célula adiposa onde tem estocado o triglicerídeo. E qual que é a ativação do sistema nervoso simpático aqui na célula adiposa? É aumentar a famosa lipólise. O que é lipólise? É a quebra do triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Por quê? Porque se eu comecei a fazer exercício, o teu cérebro já entendeu que vai ter que levar nutrientes lá para o músculo que está contraindo para gerar energia. Uma forma de levar nutrientes é aumentar o disparo simpático na célula adiposa, aumentar a lipólise para quebrar o triglicerídeo, para liberar ácido graxo e glicerol para o sangue, para que esse sangue disponibilize ácido graxo e glicerol aqui para o músculo esquelético. Então, a lipólise, ela começa exatamente no momento que você começa o exercício. Porque a ativação simpática, ela é uma só. Se eu começar a saltar aqui durante a gravação do vídeo, eu não vou saltar porque vai interferir aqui no áudio, mas se eu começar a saltar, fica 10 segundos saltando, depois de 10 segundos a minha frequência cardíaca já aumentou. Por quê? Porque é uma ativação que vai acontecer simultânea para todos os órgãos. Então a lipólise no tecido adiposo, ela começa imediatamente com o início do exercício. Só que eu comecei o exercício, certo? Então eu tive ativação no coração, aumentou a frequência, tive ativação na célula adiposa, aumentou a lipólise, e ao mesmo tempo eu vou ter ativação no músculo para ativar o metabolismo. Então nos primeiros 6 segundos, 7 segundos do início do exercício, a estimulação simpática aqui no músculo é para consumir o ATP estocado, que é aquela pequena quantidade de ATP que em 6, 7 segundos acaba depois que você começou o exercício. Só que a ativação simpática aqui também estimula o metabolismo da glicose, para transformar a glicose em piruvato e em lactato, que é a famosa via da glicólise anaeróbica, beleza? Então veja, eu comecei a treinar, não é assim, ó, não é assim. Primeiro ativa o coração ativou, agora vamos ativar o músculo ativou, agora vamos ativar o adipócito. Não, o estímulo nervoso do hipotálamo, que desce pela medula, pelos feixes do sistema nervoso simpático, vai ao mesmo tempo para tudo. Então tudo é ativado ao mesmo tempo. Só que é aqui que está o segredo. O segredo está aqui. Dentro do músculo, você também tem triglicerídeo armazenado. Professor, mas ninguém nunca me falou. Por isso que a gente sempre tem que continuar estudando. Por isso que a gente não pode só parar na faculdade. Por isso que a gente não pode só parar na pós-graduação. Por isso que a gente não pode parar só no curso online. Porque o conhecimento é assim, ó. Tu conhece hoje isso, depois eu ensino isso, aí teu conhecimento aumenta e assim a gente vai subindo. Então, ao mesmo tempo que esse feixe do sistema nervoso simpático ativa a glicólise anaeróbica, também ativa a lipólise intramuscular. Com qual objetivo? Para quebrar a molécula de triglicerídeo, liberar ácido graxo, liberar glicerol. O ácido graxo vai ser metabolizado em acetil-CoA,
e vai entrar na mitocôndria com a presença do oxigênio. Só que para isso acontecer, vai demorar de 3 a 4 minutos para começar a acontecer. Agora, como a ativação simpática no músculo é imediata com o início do exercício, a lipólise também é imediata. Só que no início do exercício eu tenho pouco oxigênio aqui dentro. Então o que vai prevalecer é a via da glicólise anaeróbica, da metabolização de glicose para piruvato para lactato, certo? Por quê? Porque vai precisar aumentar a oferta de oxigênio na mitocôndria para que o ácido graxo consiga ser metabolizado aqui. Só que isso vai demorar de 3, 4, 5, 6 minutos depois do começo do exercício. Só que a hora que eu ativo a lipólise imediata no músculo e libera glicerol, presta atenção, o glicerol não é componente do triglicerídeo? O glicerol não é componente estrutural da molécula de gordura, que é o triglicerídeo, que é a molécula armazenada? O glicerol, quando ele é liberado da molécula de triglicerídeo, ele entra aqui, ó. Ele entra como um intermediário na via glicolítica, na passagem entre glicose e piruvato, e ele entra aqui com o nome 3-fosfoglicerídeo. Então é verdade, você consome componente da gordura na via anaeróbica, mesmo com a baixa disponibilidade de oxigênio. Professor, eu nunca ouvi falar nisso. Cadê a referência disso? Eu te mostro a referência. Eu vou pegar o meu livro de Fisiologia do Exercício aqui, ó, que é o livro Fisiologia do Exercício do Macardo e do Cat, que é a edição, se eu não me engano, de 2003, e isso está aqui na página 44, mostrando aqui, ó, o glicerol entrando como intermediário. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não gostam de ler, o problema é que as pessoas querem referência para tudo, o problema é que as pessoas não querem pensar, o problema é que as pessoas aprenderam de uma forma e querem só ficar com essa forma o resto da vida, como se o resto da vida, o conhecimento do metabolismo o resto da vida fosse o mesmo para sempre. Pergunta, você vai ter a mesma quantidade de cabelo para sempre? Você vai ter a mesma quantidade de gordura para sempre? Você vai ter a mesma quantidade de força para sempre? Você vai ter a mesma quantidade de massa muscular para frente? Não. Por que você acha que o conhecimento tem que ser o mesmo para sempre? Conhecimento liberta. Quem estuda, avança. Quem assiste esse vídeo e fala assim, isso daí é mimimi, é papo de youtuber. Cara, você vai ficar para trás. Agora, se tu pega isso aqui, tá duvidando do que eu tô falando, vai lá, pega o livro, lê, entende, confirma que é isso aqui, sabe o que aconteceu? Você saiu do anonimato e foi para cá. Você tem mais informação aplicada do que os outros. Portanto, sim, você usa a gordura, componente da gordura na via anaeróbica. Por isso que se você quer dar um salto na tua carreira, se você quer ser referência na sua cidade, na sua região, se você quer ficar cada vez mais distante dos teus concorrentes, você tem que aprender aquilo que eles não sabem. E isso eu ensino no curso online Masterclass Fisiologia do Exercício, que é um curso de 60 horas de certificação, que eu te ensino como usar a fisiologia do exercício na prescrição do treinamento. Como é que você pega isso aqui agora e transforma em treino para ajudar o cara a emagrecer? A resposta está dentro do curso. E se você entrar agora, eu vou te dar 3 planilhas que serão suas para sempre, sendo que uma dessas planilhas é o modelo de treino periodizado de 1 ano para o emagrecimento. É só você seguir o que está lá. Clica aqui no link que está na descrição do vídeo para você conhecer esse curso, porque eu liberei 15 vagas com desconto exclusivo e você vai ter que ser rápido agora, beleza? Tem perguntas sobre metabolismo energético e exercício? Deixa aqui nos comentários, porque a sua pergunta pode se transformar num novo vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, porém me ajude a chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022. Tá difícil, a galera parece que não quer colaborar, e se eu não chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022, em 2023 esse canal está encerrado, beleza? Um grande abraço, tamo junto e até mais.